Boa noite. Declaro aberta a 38ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nosso trabalho. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolés Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Manso Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 13ª reunião extraordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 10 dias do mês de novembro de 2021, às 18h30, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim de Assis dos Santos, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da Casa, a saber, senhores Antônio Francisco Eleodoro, Aristeu Brolés Filho, Cláudia Aparecido Borba, Danila Manso Alberto Costa, Joaquim de Assis dos Santos, José Wilson Domingues, Leandro Ribeiro Reginato e Suelen Almeida. Deixou de comparecer o vereador Antônio Marcos Martins, que em Brasília reuniu-se com o deputado federal Igor Timo e também participou de reunião no gabinete do senador da República, Rodrigo Pacheco. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta essa reunião e solicitou ao secretário da mesa diretora, vereador Leandro Ribeiro Reginato, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou à segunda parte, com a ordem do dia compreendendo discussão e votação, em segundo turno, do projeto de lei número 070/2021, que autoriza a abertura de decreto especial no orçamento do exercício financeiro de 2021, lei número 2345, de 26 de novembro de 2020, com o parecer de todas as comissões permanentes da Câmara Municipal favorável à sua aprovação, colocada em discussão e a seguir em votação. O projeto de lei 070/2021 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 041/2021, que altera o anexo 4º da Lei Complementar número 1590 de 2005, que dispõe sobre a reorganização do quadro pessoal de servidores da Administração Pública Municipal de Bueno Brandão, com o parecer de todas as comissões permanentes da Câmara Municipal favorável à sua aprovação, colocada em discussão e a seguir em votação. O projeto de lei complementar número 041/2021 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 040/2021, que altera e revoga dispositivos da lei complementar número 2113, de 27 de março de 2017, que dispõe sobre a criação de funções de confiança, piso salarial do magistério e supervisão, adicional de incentivo ao professor de apoio, com o parecer de todas as comissões permanentes da Câmara Municipal favorável à sua aprovação, colocada em discussão e a seguir em votação. Em votação, o projeto de lei complementar número 042/2021 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 063/2021, que dispõe sobre a revogação da lei número 2353, de 29 de janeiro de 2021. Com o parecer de todas as comissões permanentes da Câmara Municipal favorável à sua aprovação, colocada em discussão e a seguir em votação. O projeto de lei número 063/2021 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 064/2021, que altera a redação do artigo 1º da lei número 2348/2020 e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes da Câmara Municipal favorável à sua aprovação, colocado em discussão e a seguir em votação. O projeto de lei número 064/2021 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 065/2021,
que autoriza a abertura do decreto suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2021. Lei número 2.345, de 26 de novembro de 2020, e das outras providências. Com o parecer de todas as comissões permanentes da Câmara Municipal favorável à sua aprovação, colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei número 065/2021 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. A seguir, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementar número 041/2021 e 042/2021 e os projetos de lei número 063/2021, 064/2021 e 070/2021, ora aprovado em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião e suspender os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentasse o parecer de redação final dos mencionados projetos. Reabertos os trabalhos, o senhor presidente solicitou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 041/2021 e 042/2021 e dos projetos de lei número 060/2021, 064/2021 e 070/2021. O que foi feito, lido e a seguir colocado em discussão e votação. Cada um por sua vez, o parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 041/2021 e 042/2021 e os projetos de lei número 060/2021 e 064/2021 e o 070/2021 foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 10 dias do mês de novembro de 2021. Todos de acordo? Sim. Sim. Então a ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os demais edis. Boa noite a quem nos acompanha pela transmissão da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Deixa eu só voltar aqui, senhor presidente, por gentileza. Deixa eu ser bem breve aqui sobre a questão da... Uma pequena prestação de contas, né? Sobre a ida até Brasília, né? Saí daqui no dia 10/11, né? 2 da manhã, chegando em Campinas, no aeroporto de Viracopos, às 4h50. O voo saiu exatamente conforme previsto, às 6h15. E chegamos em Brasília, graças a Deus, às 7h55 da manhã. Voltamos no dia 11 de novembro, saindo de Brasília às 21h40, um pouco atrasado. Pousamos ali em Viracopos às 10h55. E a saída do aeroporto de Viracopos ocorreu às 23h25, chegando em Bueno Brandão às 2h40 da madrugada do dia 12. Na referida viagem, ocorreu a reunião com o deputado federal Igor Timo, né, a qual foi realizada no dia 10/11, com início às 15h30, encerramento às 17h55, e o tempo ocupado se expôs às demandas do município. No ensejo foram entregues pedidos às áreas ligadas às mesmas, com o compromisso de auxiliar este ente federativo, como já o fez anteriormente, com a entrega, a indicação de R$200 mil para a área da saúde. Ademais, no dia 11, às 13h50, reunião no gabinete do senador Rodrigo Pacheco, cujo termo foi às 14h40, também para falar das demandas do município, em especial de segurança pública. Por fim, como cumprimento de princípios constitucionais de transparência, publicidade, economia e moralidade, fiz a devolução de R$80 referentes à hospedagem, que não era obrigatório, mas eu devolvi, que é questão de diária,
e outros R$ 319,91, questão de transporte, que já é lei, a gente tem a obrigação de devolver. Cabe enfatizar que na compra das passagens, também isso já estava no requerimento, mas não custa ratificar, houve uma economia de R$ 165,69, ou seja, a economia com a viagem a Brasília ficou em R$ 565,60, prestação de contas já feita, aprovada, valores já devolvidos aos cofres da Câmara Municipal. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui relatar a questão daquelas duas emendas modificativas do projeto de parcelamento do solo, como já havia explanado anteriormente, elas não contrariavam o regimento interno, mas infelizmente foi-se mantido um entendimento errôneo perante o nosso regimento interno, né, e a Câmara Municipal, mais uma vez, age de uma maneira arbitrária ao nosso regimento, assim como já ocorreu naquele projeto de lei, considerando atividade esportiva e exercício físico como essencial, no qual o meu nome foi retirado arbitrariamente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, sem sequer ter uma formulação legal do ato. Então fica aqui o meu manifesto contrário à situação. Mas isso não deve debater o meu trabalho e assim vou continuar pela frente, pois fui eleito para tal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Asteu Brolese Filho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Boa noite aos demais vereadores, aos funcionários dessa casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Serei breve no meu comunicado. Gostaria de agradecer imensamente ao deputado Betinho Pinto Coelho. Recebi sexta-feira uma ligação de uma assessora dele e hoje recebi aí a correspondência. Vamos lá. Ilustríssimo senhor vereador, cumprimentando cordialmente, tenho a satisfação em comunicar-lhe que o município de Bueno Brandão teve minha indicação junto ao governo de Minas para ser contemplada através do programa de fortalecimento das escolas municipais. Recurso financeiro, R$ 259.300 para aquisição de um ônibus escolar de 30 lugares com ar-condicionado. Então, gostaria muito de agradecer ao deputado Betinho Pinto Coelho. No dia 10 de março de 2021, eu tive uma reunião com o deputado Betinho, solicitando recursos para a PAI, recursos para diversos setores da prefeitura, e naquela reunião foi abordado também a possibilidade aí de um ônibus escolar aí para um transporte dos alunos, né? E hoje eu tive aí a sexta-feira e hoje a confirmação aí desse ônibus no valor de R$ 259.300. E semana que vem eu vou estar anunciando aí também um recurso do deputado federal Zé Vitor aí num valor aproximadamente de R$ 270 mil para a educação. Então, novamente, meu muito obrigado ao deputado Betinho, que junto aí está somando a favor do nosso município, a favor da população. Como sempre falo, o intuito do nosso mandato de vereador é trabalhar com a verdade e buscar resultado para a população, resultado para o nosso município. Então, novamente, meu muito obrigado, Betinho Pinto Coelho, e tenho certeza aí que em 2022 vamos surpreender o nosso município aí com mais recursos que está aí ajustado aí para vir para o nosso município através do deputado Betinho Pinto Coelho. Por hoje é só, senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos os vereadores, boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador. Licença, baixar um pouco a máscara, por favor. Boa tarde. Na pessoa de qual cumprimento todos os vereadores. Puxa mais um pouquinho perto do sério. Boa noite a todos os funcionários da casa, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Já faz algum tempo que eu pedi uma indicação e hoje ela vai ser votada aqui, vai ser 167/2021. Essa indicação pedindo para fazer a limpeza na estrada Campo Místico, né, que vai de Bueno até a divisa de São Paulo, limpar as margens, as canaletas, os bueiros, né,
devido a esse período de longa estiagem, muitas folhas, galhos, terra. E esse mês passado eu tive a oportunidade de transitar nessa estrada nos períodos de chuva, né, que tivemos várias chuvas aí. Então nós vimos aí a grande quantidade de água que ela transcorre pela pista de rolamento e muitas vezes vai de um lado para outro. E isso traz um grande risco de aquaplanagem. Não precisa de alta velocidade, então na velocidade média, conforme a disposição o ângulo da pista, o carro sai por cima da água, perde aderência, aí o acidente, né, não tem freio, não tem direção, né? Então é bem sério esse problema. E, como já foi dito aqui também, eu vendo essa grande quantidade de água numa pista, né, em poucos metros quadrados, aí eu imaginei, se todos os bueiros tivessem construídos aquelas bacias de contenção, né, então essa água estaria hoje nos lençóis freáticos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, um déficit hídrico, acho que quase igual nunca tivemos. Eu tenho vários amigos aí que fazem as medições pluviométricas, e alguns estão num grupo aí da associação que nós estamos montando de café, e todos eles constataram que esses últimos 12 meses, o índice foi bem menor do que em 2014, 2015, que foi trágico, né? Foi terrível. Hoje mesmo, constatei os capins, né, no cafezal, está murchando tudo, o déficit hídrico é enorme. A semana passada nos entender que choveu bastante, mas a água mesmo foi muito pouco. Então, eu pensei, na época, em fazer uma indicação, né, para o senhor prefeito fazer as bacias de contenção em todas as estradas rurais, as vicinais, com o objetivo de captar essas águas das chuvas e dar o exemplo aos produtores, fazer uma campanha junto com órgãos competentes para que os produtores, gradativamente, também comecem a fazer essas bacias, essas retenções nas suas propriedades, desculpa, de modo que amenize um pouco esse problema. Não é questão de ser pessimista nem alarmista, mas a evolução dos tempos de 30 anos para cá, só se constata uma diminuição das chuvas. E nós estamos vivendo a somatória de meses com déficit hídrico, com exceções de alguns meses esporádicos com superávit, né, com um índice pluviométrico acima do normal. Então, se tudo continuar como estamos, nós vamos ter uma crise hídrica muito mais severa que nós temos hoje. E isso não reverte de um dia para o outro, né? Essa crise se instala durante muitos anos e o processo de reversão, se for feito, também vai ser a longo prazo. Então, acho que é um momento muito oportuno, né? Inclusive nessa estrada, assim que fizer a limpeza dos bueiros, das canaletas e das margens da estrada que vai para a divisa de São Paulo, aqui para Socorro, e a construção de bacias de contenção onde for possível, né, para reter essa água em todas as estradas. E junto com a Emater, o Departamento de Agricultura, incentivar, colocar as máquinas à disposição né, na campanha eleitoral. Nós vimos tantos veículos aí trabalhando, né, pagando hora, trabalhando nas propriedades, fazendo, né, serviços, aterros, e limpando represas, etc., carreadores, tudo. E é importante para a população, né? A força motriz das máquinas da prefeitura é para beneficiar a população. Então, que continue, que tenha esse mesmo objetivo, que é muito sério. No meu ver, eu queria deixar registrado aqui a minha preocupação, né? Então, nós estamos constatando um déficit hídrico, chovendo menos do que a média do passado, e as águas que caem vão embora rapidamente, né, devido a vários, né, fatores aí. E quando todos os senhores estiverem transitando no asfalto, você imagina o tamanho que é um bairro todo, e uma via em metros quadrados, e a quantidade de água que cai no asfalto, que poderia ser retida. E se conseguisse reter parte dessa água que é caída no município todo, né, para abastecer o lençol freático, para que as minas tenham sustentação nos períodos de escassez de água. Então, essa indicação eu acho muito apropriada e eu acho que o momento é preocupante e é oportuno, né, para o Executivo fazer um projeto e buscar soluções, né, porque se demorar mais alguns anos, depois o processo vai ficar praticamente reversível, no meu entendimento. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, boa noite.
Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos, vereador. Boa noite, vereadora. Boa noite aos servidores dessa Câmara presente. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje, meus parabéns vai para o Departamento de Esporte, em nome do professor Danilo, e do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em parceria, que houve uma reunião, para a semana passada, para investigar os interesses e demandas das crianças na faixa etárias. Então, esse é muito importante para nossas crianças e adolescentes de Bueno Brandão, essa demanda de faixa etária para a formação de grupos, para a participação à cidadania. Então, ao departamento, para essa iniciativa, esses dois departamentos, o Centro de Convivência e o Esporte, os parabéns. E também, novamente, parabenizar o Departamento de Esporte, que depois dessa longa pandemia, que todos nós sabemos que, já falei algumas vezes e volto a repetir, que ela não acabou, apenas diminuiu, Então, nossos cuidados permanecem. Mas, depois desse longo tempo, sábado agora, foi a primeira vez, que saíram para jogar fora de Bueno Brandão, que até foi o Sub-11, para jogar em Ouro Fino, Sub-13 e Sub-15. E dar os parabéns porque trouxeram mais uma vitória para Bueno Brandão, o Sub-11. Então, isso é muito importante para o esporte em Bueno Brandão. A gente está sempre falando, e apoiando nossos adolescentes, crianças, nesse esporte maravilhoso. E também é sobre as indicações que eu tenho feito, sempre passo por aqui falando sobre elas. Falei sobre a Lanos Rodrigues semana passada, que vai pela estrada secundária, lá na propriedade do seu Cido Camargo. Então, já conversei com o seu prefeito novamente, e realmente será feito essa semana, ou a semana que vem, mais tardar, a manutenção da estrada com cascalho, já preparando para a nossa chuva, que, final do ano, sempre chove mais. E também lá mesmo, falando com o seu prefeito, em parceria com os moradores dessa estrada secundária lá, para o ano que vem, em parceria com eles, a mão de obra dos moradores e o material da prefeitura. Será feito os trilhos, com pedras ou broquete, conforme a prefeitura mandar, para os moradores fazer o trilho para os carros passarem nesses morros de difícil acesso. Não dá para cascalhar, para calçar todos os morros, mas alguns serão feitos esse trilho, que já ajuda a trafegar, que com certeza não vai parar na época de chuva. E esse mesmo serviço será feito nos Piquira de Cima, numa estrada também secundária, a pedido do senhor Ditinho. O senhor Ditinho já faz algum tempo que anda pedindo, e agora, se Deus quiser, para o ano que vem vai ser atendido. Fiz uma indicação também sobre a proteção da ponte lá no Lava Pés, lá em frente ao nosso querido antigo Jeroninho. Do lado direito, está faltando um pedaço da proteção e os outros estão muito amassados. Então, estou pedindo que se tome providência, antes que aconteça algum acidente. E também uma outra indicação é o morro do campo de futebol, sentido os Piquira de Cima. Esse morro também, para o ano que vem, se Deus quiser, será também calçado, ou também só o trilho. Então, isso já é uma promessa para o ano que vem, que é um morro também de difícil acesso agora na época de chuva. Então, isso é muito importante para nós, que dá aos Piquira de Cima a entrada ali pela subida do campo de futebol. Queria falar quero falar sobre a indicação do vereador Aristeu Brolesi, a 163, que eu tenho certeza que todos os vereadores lembram, porque eu comentei várias e várias vezes. Já é um pedido meu e uma promessa também do prefeito, desde a primeira
a administração, né, sobre o poço artesiano na Cachoeira dos Luiz. Falei várias vezes, né, que no primeiro mandato, falei nesse segundo mandato, que no final antes da pandemia, estivemos na Ponte Nova conversando com alguns moradores. E no decorrer desses outro mandato passado, né, do prefeito Silvio Félix, né, foi feita a promessa lá. E falei várias vezes aqui, então é bom que ele esteja reforçando, né, essa indicação, porque, como eu digo, e como eu disse, por falta de licitação, que ainda não saiu, né, esse tão sonhado poço, né, artesiano lá na Cachoeira dos Luiz. É por falta, né, e também lá, como na mesma época eu falei, citei a Suelen Baião sobre a fossa séptica dela, né. Na mesma época do poço, né, foi orientado ela a procurar o departamento competente, né, para ela fazer a inscrição da fossa séptica. Então, por hoje é só, senhor presidente, muito obrigada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte, para apreciação das proposições constantes da ordem do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 065/2021. Por se tratar de segundo turno, o senhor dispensa a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 065/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 065/2021, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 065/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danila Manso Alberto Costa? Sim. Como voto o vereador Joaquim Assis dos Santos? Sim. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 065/2021 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 044/2021. Projeto de lei número 044/2021. Dispõe sobre garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bom Brandão, Minas Gerais e das outras providências. A Câmara Municipal de Bom Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica vedado o acesso a cargos públicos no município de Bom Brandão, no âmbito da administração direta e indireta, para agressores de mulheres, tendo como base os direitos previstos na Lei Federal número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo 1º. Inicia essa vedação com a condenação em decisão transitada em julgamento, até o cumprimento total da pena, devendo ser atestado a idoneidade moral no ato da inscrição do concurso ou na entrega de documentos para a posse de cargos em comissão de livre vocação e exoneração. Parágrafo 2º. O atestado de antecedentes criminais, documentos que descarta a ausência de idoneidade deve estar previsto em edital, em caso de concurso público, em lista oficial e documentos a serem entregues em caso de posse em cargos de livre nomeação e exoneração. Artigo 2º. A prática da violência contra a mulher constitui fato apto a demonstrar a ausência e idoneidade moral para inscrição em certames de ordem pública e para todos os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração de pessoas que tiverem uma condenação transitada em julgado sem cumprimento total da pena conforme previsto no artigo 1º desta lei. Artigo 3º.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Brandão, 8 de agosto de 2021. Vereador Aristeu Brolés Filho. Justificativa. O objetivo principal do projeto de lei é vedar o ingresso de agressores no quadro de servidores públicos do município de Brandão, desmotivando a prática da violência contra a mulher. É nítido que a violência contra a mulher, mesmo com a edição da Lei Maria da Penha, não foi erradicada da nossa sociedade. Podemos considerar a violência contra a mulher como um atentado e vivência do gênero feminino e como a prática social do não reconhecimento da importância da vida da mulher, tornando-se possível de ser violentada, humilhada ou assassinada e ter a sua vida perdida ou negada apenas pelo fato do agressor não respeitar a figura feminina. A violência contra a mulher e qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Já a violência doméstica contra a mulher revela-se nas relações íntimas conjugais predominantes no espaço privado do casal, destruindo a ideia romantizada do lar como lugar de afeto, amor, proteção e segurança. A Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que se dá em 1979, é a Convenção Internacional para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, 1994. Estabelece o compromisso do Estado em garantir a mulher em uma vida sem violência. Cabe aos municípios tornar atitude para esse tipo de violência não ocorra. Mas, quando ocorrer, deve garantir o amparo dessas vítimas pelos serviços essenciais e também pela justiça, que deve ser impecável na defesa dos direitos da mulher. Tomando como base a súmula publicada pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, no dia 18 de março de 2019, que traz como medida em defesa dos direitos humanos das mulheres a não aceitação da inscrição para o exame de ordem por homens com ausência de idoneidade moral, que tenha cometido violência contra a mulher, para não incorrermos em vício de inconstitucionalidade por estarmos criando uma espécie de pena perpétua. O infrator terá o direito de ingressar na carreira pública após o cumprimento total da pena. Este é um de vários atos que a administração irá tomar para a proteção dos direitos da mulher. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei complementar. Câmara Municipal de Brandão, 18 de agosto de 2021. Vereador Aristeu Brolés Filho. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 044/2021, salvo emenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Eu gostaria de... Boa noite a todos, em primeiro lugar. Só gostaria de dar os parabéns pela iniciativa do vereador Aristeu Brolés, né, pelo intuito dessa proteção contra a mulher. Né? Então, é só mesmo para parabenizar pela iniciativa, né, pela atitude de já lançar esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Novamente, boa noite a todos. Boa noite, vereador. É um grande projeto, né, do vereador Aristeu Brolés, que vem dar uma força, né, muito grande, né, contra a violência à mulher. Porque a violência à mulher, ela não é só física, né? Nós sabemos também que ela também pode ser verbal e psicológica. Então, isso é muito, muito importante, esse projeto, para nos defender, porque, como todos sabem, né, já sofri violência verbal, né, e psicológica, aqui mesmo na Câmara. Então, sou a favor desse projeto, porque, com certeza, né, não acontecerá mais comigo, nem com outras mulheres, funcionárias,
vereadoras que possam vir daqui para frente. E também, assim, falando assim, do projeto, né, de grande importância do vereador Aristeu, nós também, eu digo nós, mas é o Gustavo, o jurídico da Câmara, né, que está montando, estudando, a pedido meu, né, um projeto, né, que é para a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, já tenho aqui, né, uma referência que o Gustavo já passou para mim. Então, com esse projeto, né, e com esse nosso novo projeto também da criação do Conselho dos Direitos da Mulher, né, isso é muito importante para o nosso município. É uma luta, né, que vemos assim agora como uma causa ganha, porque nós lutamos pelos nossos direitos e muitas vezes não são vistos e nem revistos, né? E é uma coisa assim também muito e que tem em todas as cidades. Temos nossa cidade, mas temos, né? Eu sempre falo pela nossa cidade, pela minha realidade, pela nossa realidade. Isso é muito importante mesmo, porque é uma proteção à mulher, né? Esse projeto. E logo também teremos o nosso conselho, né? Então, parabéns ao vereador. Muito obrigado. Novamente, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolese Filho. Me perdoe, novamente, boa noite a todos. Boa noite, vereador. Gostaria de complementar aí o comentário do vereador Cláudio Aparecido Borba, da senhora Suelene Almeida, que também foi vítima de violência verbal, né, senhora vereadora, no ano passado. Enfim, esse projeto ele visa proteger as mulheres e outros projetos virão aí através do nosso mandato em proteção aos idosos, às crianças, às pessoas com deficiência. Referente ao Conselho da Mulher, senhora vereadora Suelene, parabéns pela iniciativa. Parabéns. Precisamos, sim, de muitos mais projetos em favor aí da proteção das mulheres, das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, em proteção da família de bem do nosso município. Eu gostaria de... teve até uma publicação do senhor vereador Antônio Marcos Martins, no dia 1 de novembro. Eu vou ler só um trecho aqui, só um minutinho, senhor presidente, por gentileza. Ocorre que no estudo da matéria, verifiquei que a redação, a proibição, alcançava apenas os cargos para servidores comissionados, o que contraria o princípio constitucional da isonomia, pois todos os servidores são genericamente dizendo equiparados em direitos e deveres. O projeto 044, ele fala cargos em comissões e cargos concursados. O projeto de lei 044, de minha autoria, é legal, pois o STF, no recurso extraordinário 1.308.883, atestou a legalidade e a constitucionalidade da Lei Municipal número 5.849 do município de Valinhos, que possui redação semelhante ao meu projeto. O objetivo principal do projeto é inibir a agressão contra mulheres, pois aqueles agressores condenados pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha ficarão proibidos de ingressar em cargos públicos, tanto em cargos de caráter efetivo quanto em cargos em comissão. Volto a repetir. Em cargos públicos, tanto em cargos de caráter efetivo quanto em cargos em comissão. A proibição inicia-se com o trânsito em julgado da sentença condenatória até o cumprimento total da pena, evitando dessa forma a inconstitucionalidade de uma pena perpétua. No ato da inscrição de concurso público, em caso de cargos efetivos e na entrega dos documentos para a posse de cargos em comissão, será obrigatório a apresentação de atestado de idoneidade moral, vetando assim o ingresso de agressores de mulher em cargos públicos. Então, o projeto é bem explicativo, baseado, bem fundamentado. Várias cidades vizinhas
estão colocando projetos similares. Eu tive agora, recentemente, no dia 27, no Ministério da Mulher, numa reunião com a assessora da ministra Damares, a senhora Terezinha Neves, onde ela parabenizou aí a Câmara Municipal, né, por estar colocando um projeto de extrema importância a favor aí da proteção da mulher. Então, é um projeto importantíssimo para o nosso município, é um projeto que vamos avançar muito aí na proteção da mulher, e como falei e repito, outros projetos virão aí a favor dos idosos, das crianças e das pessoas com deficiência. Então, é um projeto que precisa, caso os demais vereadores achem que seja viável, precisa ser votado aí, e será um projeto de grande avanço. Então, senhor presidente, por hoje é só, e eu respeito o voto popular de cada vereador. Se os vereadores achar que é viável, eles têm aí a decisão de votar sim ou não, e a gente temos que respeitar a opinião de cada vereador. Então, coloquei esse projeto, e outros projetos virão aí a favor da família, e da mulher, e das crianças, e das pessoas com deficiência. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, vereador. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, agradeço a oportunidade de poder explanar sobre o projeto, né, do vereador Aristeu Brodese Filho, inclusive a publicação a qual ele fez menção. Mas importante que a gente, quando outro vereador propõe uma propositura, né, um projeto de lei, seja ele, a gente tem, né, a obrigação, o direito e a importância de estudar a matéria e apontar ali, conforme o entendimento, as emendas quando necessárias, né? O meu voto, a minha obrigação, a minha representação popular aqui é uma representação técnica, né? De importância. Não há dúvida sobre a importância do projeto de lei do senhor Aristeu. Vou votar a favor, né? Sem picuinha, diferente do que já aconteceu recentemente com projetos de minha autoria, inclusive engavetados de uma maneira até bizonha. Mas, como eu já falei, o meu olhar é técnico, o meu olhar é de cuidado com a população, e aquilo que é bom para Bueno Brandão, eu voto a favor. Só que aqui eu quero fazer uma ponderação sobre a questão da redação. E o senhor vereador, autor do projeto, deve prestar um pouco mais atenção na redação, depois as emendas vão justificá-las. Fica vedado o acesso a cargos públicos no município de Bueno Brandão no âmbito da administração direta e indireta para agressores de mulheres, tendo como base os direitos previstos na Lei Maria da Penha. Não vou nem falar o número aqui, porque é algo técnico, não há necessidade. Muito bem, parágrafo 1º. Inicia essa vedação. Qual vedação? A cargos públicos, com transitado em julgado. Perfeito, né? Tem até a 4ª instância para tal. Até o cumprimento total da pena, também, está correto. Devendo ser atestada a idoneidade moral no ato da inscrição do concurso. No ato da inscrição. Ou na entrega de documentos para a posse. A entrega de documentos para a posse de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. E os demais cargos? Então não é obrigatório entregar o atestado de idoneidade moral para os demais cargos? É isso que eu coloquei nas emendas. O projeto é claro. Eu devo apresentar o atestado de idoneidade no ato de inscrição. Está certo, está ali. Mas vamos dizer que eu fique 4 anos para ser chamado pelo ente público. Porque o concurso público, pela nossa Constituição, ele tem validade de 2 anos, renováveis por mais 2. E será que durante esses 4 anos eu não posso cometer um crime contra a mulher? Aí, no caso, eu só devo entregar esses documentos para cargos de livre nomeação e exoneração. Foi isso que eu justifiquei. O projeto depois ele se torna repetitivo, mas o que importa aqui é o parágrafo 1º do artigo 1º. Simplesmente isso. E depois, é claro, eu estudando a matéria, inclusive na minha publicação, em momento algum eu falei que o projeto é ilegal. Inclusive, parabenizei o vereador pela atitude. Inclusive, o senhor assessor jurídico me forneceu esse recurso extraordinário do município de Valinhos.
Porque até então, na minha visão, o projeto era inconstitucional. Mas depois da decisão do ministro Edson Fachin, eu vi que não se tratava do mesmo entendimento que eu. Porque da forma que estava aqui, na minha visão, alterava, confrontava o artigo 61 da nossa Constituição Federal. Mas não é o caso. O ministro Edson Fachin teve um entendimento diferente. E quem sou eu para combater uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal? É simplesmente isso, as minhas emendas. Se o projeto passar dessa forma e as minhas emendas forem rejeitadas, tudo bem, não tem problema. Só que o projeto vai ficar com alcance só de livre nomeação e exoneração. Aí os servidores que forem contratados entram na justiça para ganhar o direito. Porque e o direito da isonomia? Cadê o direito constitucional da impessoalidade? Simples, está aqui a redação. Só isso. Não estou aqui para conflitar com ninguém e voto tecnicamente. Eu voto por Bueno Brandão, não voto com picuinha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Danilo Alberto Amâncio Costa. No meu entendimento, esse projeto ele vem de encontro, ele vem somar aos conceitos de viver em sociedade da forma correta, que seria respeitar para ser respeitado, cumprir os deveres para adquirir os seus direitos. Muitos países do mundo, inclusive países de primeiro mundo, países, digamos assim, ricos, civilizados, né, dos mais adiantados, todos os cidadãos têm direitos humanos, mas o cidadão que restringe o outro cidadão dos seus direitos também terão os seus direitos cerceados. Porque foi uma livre escolha. A pessoa que mata, rouba, estupra, ele não tem os mesmos direitos que uma pessoa íntegra, normal, né, positiva. Então, essa é uma maneira muito boa de conduzir, de administrar uma sociedade. Né, em todos os momentos oportunos, instituir a balança, o fiel da balança. Direito cumprido, dever cumprido, direito adquirido. Inclusive, só fazer uma colocação, que não é pertinente, mas o ano que vem teremos eleições. O voto é obrigatório. Eu, particularmente, acho que o voto não deveria ser obrigatório. Votaria-se quem quisesse. Porém, quem quiser participar da festa da democracia, votar, teria direito adquirido, segurado, de participar de concurso público, fazer financiamento, tirar passaporte, criticar, se manifestar sobre política, sobre governo positivo ou negativamente, adquirir uma arma, ou seja, N coisas que um cidadão de primeira linha consegue. E a pessoa que não votou, ela fica cerceada até a próxima eleição de todos esses direitos, porque ela não cumpriu o dever dela. Se nós temos uma sociedade, temos que eleger um governante, então todos têm o dever de eleger esse governante. Então, essa maneira de pensar ia fazer com que o eleitor ia votar não para ajudar o Zé ou o João na hora de votar, dar um votinho para ele, ia votar para si mesmo, para escolher o melhor governante possível e manter os seus direitos adquiridos, baseado num dever cumprido. Então, eu sou favorável a esse projeto e acho que se ele é legal, não é isso? Passou pelo jurídico, eu acho que está muito bom. Né? E se tem outras maneiras de entender ou fazer outros projetos, eu acho que todos os vereadores estão livres aí para fazer outros projetos similares a esse, né? Porque eu acho que um projeto simples, com 3 artigos e 8 emendas, fica descaracterizado o projeto. Ou deveria ser feito em parceria, ou então feito um outro projeto paralelo e esse aqui sendo mantido. Então, acho que é bem oportuno, né? As mulheres, elas sofreram muito no passado, todo mundo sabe disso. Não só as mulheres, mas as pessoas frágeis, né? Velhinhos e crianças e tudo mais. E tudo que puder ser feito pela sociedade para proteger essas pessoas, para que seja... sanar não vai, mas diminuir do ano a ano, passo a passo, todas essas agressões, todas essas malfeitorias, né? Todas essas injustiças, a gente tem que ser favorável, tem que ter o compromisso de passo a passo diminuir essas irresponsabilidades, né, essas vergonhas que nós vimos, né, estamos vendo ainda até hoje. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 044/2021, está encerrada a discussão.
Em votação em primeiro turno, o projeto de lei 044/2021, salvo emenda. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Não. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Não. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Não. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei 044/2021 foi aprovado, salvo emenda, em primeiro turno, por 5 votos favoráveis, com 3 votos contrários do vereador Antônio Francisco Eleodoro, do vereador José Wilson Domingues, do vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 001, do vereador Antônio Marcos Martins, ao projeto de lei número 044/2021. Emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais e da outras providências. Emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Edita a emenda do projeto de lei número 044/2021. Dispõe sobre a proibição de que pessoas condenadas por crimes contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos assumam cargos públicos nos poderes legislativo e executivo do município de Bueno Brandão e das outras providências. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativo. A emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. A emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. A instituição da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, teve como fato vergonhoso a esta nação a agressão à cidadã Maria da Penha, Maia Fernandes, a qual ficou paraplégica após 2 tentativas de assassinato por parte de seus maridos à época. Nesse escopo, crianças, adolescentes e idosos também são frequentes vítimas da violência, principalmente a doméstica, como proposto na inicial. Faz-se justificável a exclusão da proibição para os condenados por violências contra o grupo em questão, pois seus integrantes também são dotados de maior fragilidade. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 001/2021, projeto de lei 044/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda aditiva número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Não. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Não. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Não. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como vota a vereadora Suelene Almeida? Não. Deixa eu chamar o departamento jurídico aqui. Já deu empate na emenda notificativa. Presidente desempata, presidente. O senhor desempata. Nesse caso, a emenda deu 4. Não, deu. É 4 emendas, 5, 4 não, né? Quem votou não foi só 3.
3, não. 4. Tem que desempatar? Então, o meu voto para desempate é não à emenda. Portanto, por 5 votos contrários, os 5 votos contrários a emenda não foi aprovada. A emenda aditiva número 001/2021, projeto de lei número 044/2021, em primeiro turno, foi negada por 5 votos favoráveis à negativa e 4 votos contrários à sua aprovação. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 002/2021, do vereador Antônio Marcos Martins. A leitura, pode falar. Emenda aditiva número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021. O vereador que está subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Emenda aditiva número 002/2021, diante emenda modificativa número 001/2021, do projeto de lei número 044/2021. Adita ao artigo 1º do caput. Artigo 1º. Fica vedado o acesso a cargos públicos no município de Bueno Brandão, no âmbito da administração direta e indireta dos poderes legislativos e executivos, para as pessoas condenadas no termos da Lei Federais número 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha, 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso, e o Decreto-Lei número 2.848, de 7 de setembro de 1940, Código Penal. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa, emenda aditiva número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021. A emenda aditiva número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021, a qual dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. A instituição da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, teve como fato vergonhoso a esta nação a agressão à cidadã Maria da Penha Maria Fernandes, a qual ficou paraplégica após 2 tentativas de assassinatos por parte de seu marido na época. Nesse escopo, crianças, adolescentes e idosos também são frequentes vítimas da violência, principalmente as domésticas. Como proposto na inicial, faz-se justificativa a inclusão da proibição para os condenados por violência contra os grupos em questão, pois seus integrantes também são dotados de maior fragilidade. Ademais, a exclusão dos poderes legislativo e executivo, e para definir quais poderes da administração pública, direta e indireta, estão sob o alcance da proposta, pois o Poder Judiciário também é composição da mesma. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, a emenda aditiva número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a emenda aditiva número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Não.
Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Não. Como vota o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa? Não. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como vota a vereadora Celene Almeida? Dá licença, é que deu um branco em mim. É a emenda aditiva 002/2021 ao projeto de lei 044/2021. Não. A emenda, ela empatou novamente. Como presidente, eu voto contrário. Então, por 5 votos contrários, a 4 votos favoráveis, a emenda aditiva número 002/2021 ao projeto de lei 044/2021 foi negada em primeiro turno. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 003/2021 do vereador Antônio Marcos Martins, ao projeto de lei número 044/2021. Emenda aditiva número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021. O vereador que subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Emenda aditiva número 003/2021, diante emenda modificativa número 002/2021, ao projeto de lei número 044/2021. Adita ao parágrafo 1º do artigo 1º. Parágrafo 1º. Inicia a vedação prevista no caput com a condenação transitada em julgamento até o cumprimento total da pena, devendo ser atestado em idoneidade moral no ato da inscrição do concurso público e do processo seletivo, e na entrega dos documentos de posse do cargo pretendido, inclusive para os delivros de nomeação e exoneração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa da emenda aditiva número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021. A emenda aditiva número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. Visto que o objetivo da proposta é incentivar a moralidade na administração pública, direta e indireta, no município de Bueno Brandão, e diante os termos constitucionais, o ingresso nela pode também ser por processo seletivo, faz-se justificável a isonômico a adição de tal modalidade. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. serei breve, senhor presidente. Apenas como foi o assunto que eu abordei com mais ênfase no voto do mérito do projeto, fica claro a redação conforme explanei. Inicia a vedação, conforme o projeto proposto pelo nobre vereador Aristeu Brolesi Filho, com a condenação transitada em julgado, até o cumprimento total da pena. Aglutinei as palavras aqui, as expressões, melhor dizendo. Tirei de outros artigos lá que estavam repetitivos e coloquei aqui. Devendo ser atestada a idoneidade moral no ato da inscrição do concurso público e do processo seletivo, porque na área pública nós não temos só concurso, nós também temos processo seletivo, e o projeto em questão não trata do assunto. E na entrega dos documentos, a posse do cargo pretendido, inclusive para os de livre exoneração e nomeação. Não é uma redação engessada, é uma redação entendível e abrange a todos os que queiram ingressar por concurso público ou processo seletivo, inclusive aqueles de livre nomeação e exoneração. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 003/2021 ao projeto de lei 044/2021, está encerrada a discussão.
Em votação em primeiro turno, a emenda aditiva número 003/2021, ao projeto de lei número 044/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Não. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borges. Sim. Sim. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Não. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Como voto a vereadora Selene Almeida. Não. A emenda aditiva número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021 foi aprovada em primeiro turno por 5 votos favoráveis, com 3 votos contrários, do vereador Aristeu Brolés Filho, do vereador Danila Mâncio Alberto Costa e da vereadora Selene Almeida. Leitura pelo secretário da emenda aditiva número 004/2021 do vereador Antônio Marcos Martins ao projeto de lei número 044/2021. Emenda aditiva número 004/2021 ao projeto de lei número 044/2021. O vereador que a subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, no termo dos artigos 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Emenda aditiva número 004/2021. Diante a emenda modificativa número 003/2021, ao projeto de lei número 044/2021, adita ao parágrafo 2º do artigo 1º. Parágrafo 2º. O atestado de antecedentes criminais descarta a ausência de idoneidade moral, devendo estar previsto em edital em caso de concurso público e de processo seletivo, em lista oficial dos documentos da posse do cargo pretendido, inclusive para os delírios, nomeação e exoneração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa a emenda aditiva número 004/2021 ao projeto de lei número 044/2021. A emenda aditiva número 004/2021 ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Justifique-se pelos termos a seguir. Visto que o objetivo da proposta é incentivar a moralidade na administração pública, direta e indireta no município de Bueno Brandão, e diante aos termos constitucionais, o ingresso nela pode também ser por processo seletivo. Faz-se justificável isonômico a edição de tal modalidade. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 004/2021 ao projeto de lei número 044/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda aditiva número 004/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Como voto o vereador Cláudio Aristeu Brolés. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho. Não. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borges. Não. Como voto o vereador Danila Mâncio Alberto Costa. Não. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo. Sim. Como voto o vereador Selene Almeida. Não. A emenda aditiva número 004/2021 ao projeto de lei número 044/2021 foi por 4 votos favoráveis, 4 votos contrários, cabendo ao presidente decidir a votação. O meu voto é não pela emenda. Sendo 5 votos contrários à emenda e 4 votos favoráveis. Portanto, a emenda não passou. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 001/2021 do vereador Antônio Marcos Martins ao projeto de lei número 044/2021. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. O vereador
que está subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e da outras providências. Emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Modifica o artigo 1º caput. Artigo 1º. Fica vedado o acesso a cargos públicos no município de Bueno Brandão, no âmbito da administração direta e indireta, para pessoas condenadas nos termos da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. A emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. A alteração proposta embasa-se no fato de que a lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006, não possui apenas direitos, mas se esculpe também penalidades, deveres e mecanismos para coibir a violência contra as mulheres. Ademais, o termo agressor no cômputo em questão é inconstitucional, pois a lei mencionada também é aplicada para mulheres que agridem mulheres. Como proposta nessa emenda modificativa, a lei federal em questão é tratada na plenitude, não restando pilares inobservados. Nesse sentido, observa-se a Lei Municipal número 5.849 de 2019, do município de Valinhos, São Paulo, com objetivo idêntico. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Como voto o vereador... Sim. Como voto o vereador Eliseu Brolés Filho. Não. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba. Não. Como voto o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Não. Como voto o vereador José Wilson Domingues. Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Genato. Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida. Não. A emenda modificativa número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021 ela empatou por 4-4, cabendo a este presidente o desempate da emenda. O meu voto para desempate é não. Então, por 5 votos negativos a 4 votos favoráveis, a emenda não passou. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 002/2021 do vereador Antônio Marcos Martins ao projeto de lei número 044/2021. Emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021. O vereador que essa subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa no projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Modifica o parágrafo 1º do artigo 1º. Parágrafo 1º. Inicia a vedação prevista no caput com a condenação transitada em julgamento até o cumprimento total da pena, devendo ser atestada a idoneidade moral no ato da inscrição do concurso e na entrega dos documentos a posse do cargo pretendido, inclusive para os livres, nomeação e exoneração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa a emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021.
A emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. Entre a inscrição para o concurso público e a entrega dos documentos para assumir o cargo pretendido, pode ocorrer a condenação do pretendente, até porque o prazo de validade de um concurso público pode chegar até 4 anos. CF/88, artigo 37 do inciso 3. Terceiro. Na proposta inicial menciona atestar-se a idoneidade moral no ato de inscrição do concurso ou na entrega dos documentos para a posse dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Ou seja, na posse para o cargo do concurso, não se pede para atestar a idoneidade moral, não se alcançando o objetivo da propositura em tela. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa, antes de passar, não havendo mais quem queira, tenho que perguntar aos nobres pares, algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda modificativa número 002/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Não. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como voto o vereador Danila Mancio Alberto Costa? Não. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto o vereador Selene Almeida? Não. A emenda modificativa número 002/2021, ao projeto de lei número 044/2021, foi aprovado por 5 votos favoráveis, com 3 votos contrários, do voto do vereador Aristeu Brolés Filho, do vereador Danilo Mancio Alberto Costa e da vereadora Selene Almeida. Leitura pelo secretário da emenda modificativa número 003/2021, do vereador Antônio Marcos Martins, ao projeto de lei número 044/2021. Emenda modificativa número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021. O vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, no termo do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Emenda modificativa número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Modifica o parágrafo 2º do artigo 1º. Parágrafo 2º. O atestado de antecedentes criminais descarta a ausência de idoneidade moral, devendo estar previsto em edital em caso de concurso público e em lista oficial dos documentos da posse do cargo pretendido, inclusive para os de livre nomeação e exoneração. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 19 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa a emenda modificativa número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021. A emenda modificativa número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. Entre a inscrição para o concurso público e a entrega dos documentos para assumir o cargo pretendido, pode ocorrer a condenação do pretendente, até porque o prazo de validade de um concurso público pode chegar até 4 anos. CF/88, artigo 37 do inciso 3º. Na proposta inicial, menciona-se que o atestado de antecedentes criminais e o documento que atesta a idoneidade moral deve ser previsto em edital e ser entregue para
a posse dos cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Ou seja, na posse para o cargo do concurso, não se pede o atestado de antecedentes criminais, não se alcançando o objetivo da propositura em tela. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Em discussão em primeiro turno, a emenda modificativa número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente, eu queria pedir um favor. Eu queria ouvir de novo a redação, como está a emenda. Pois não. Faz favor, Leandro? É justificativo? Não, só a emenda, só A redação. a redação dela. A redação é essa aqui. Faz a redação da emenda. Ele modifica. Modifica o parágrafo 2º do artigo 1º? Isso, Cláudio? Isso. Você lê pra mim. Parágrafo 2º. O atestado de antecedentes criminais descarta a ausência de idoneidade moral, devendo estar previsto em edital em caso de concurso público, em lista oficial dos documentos e postos do cargo pretendido, inclusive para os de livre nomeação e exoneração. Não mudou nada? Qual que é a dúvida do nobre vereador? Pode, Não, por favor. só o que estaria modificando ali, parece que não vi diferença aqui. Vereador, posso pedir? Vereador Antônio Marcos, a redação sua, como ficaria? Depende para nós se está diferente. Por favor. Na dele. Não, eu pedi para o vereador Marcos, só para ele. Bom, Só ler o que você alterou para mim. com licença, senhor presidente. Com Fica à licença. vontade, vereador. Obrigado. Na verdade, ela modificou o parágrafo 2º do artigo 1º, porque ele era redundante já conforme o artigo 1º. E aí, nesse caso, eu coloquei que deve estar previsto edital, porque para a pessoa poder promover um concurso por um processo seletivo, ele tem que saber quais documentos ele deve Então, mas a ingressar. redação oficial. Eu tenho que abrir o projeto aqui. Só um instante. Espera aí. Que o projeto, ele está aqui só um instante, por gentileza. Deixa eu achar o projeto de lei aqui. Faz favor, Leandro, só ler a emenda para mim. Só a emenda. Faz favor. Obrigado. Não, senhor presidente, obrigado pelo espaço. Só não encontrei diferença aqui na alteração. Obrigado. É que eu inseri para o cargo pretendido, né? Inclusive para os de livre nomeação e exoneração. Obrigado, senhor presidente. Pode prosseguir. Não havendo mais quem queira falar sobre esta emenda modificativa número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda modificativa número 003/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Não. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Não. Como voto o vereador Danilo Manso Alberto Costa? Não. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginaldo? Sim. Como voto a vereadora Suelene Almeida? Não. A emenda modificativa número 003/2021, o projeto de lei número 044/2021, ela obteve um empate. E como presidente, teria que desempatar, o meu voto é não. Portanto, a emenda modificativa número 003/2021, projeto de lei do 044/2021, obteve 5 votos
negativo e 4 votos favoráveis. Portanto, ela foi negada. Leitura pelo secretário da emenda supressiva número 001/2021 do vereador Antônio Marcos Martins ao projeto de lei número 044/2021. Emenda supressiva número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. O vereador que esta subscreve, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais e das outras providências. Emenda supressiva número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. Suprime e revoga o artigo 2º. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Justificativa a emenda supressiva número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021. A emenda supressiva número 001/2021 ao projeto de lei número 044/2021, o qual dispõe sobre a garantia de que agressores de mulheres não possam assumir cargos públicos no município de Bueno Brandão, Minas Gerais, e das outras providências. Justifica-se pelos termos a seguir. O artigo 2º é redundante e antagônico, pois o próprio faz menção ao artigo 1º e não traz nenhum fato novo em relação ao mesmo. O assunto tratado já está totalmente amparado no parágrafo 1º do artigo 1º, o qual deixa claro que o pretendente não poderá assumir cargos na administração pública direta e indireta, quando da condenação transitada em julgamento a ser assim em cumprimento total da pena. Na seara, quando se lê, pessoas que tiverem uma condenação transitada em julgamento sem cumprimento total da pena conforme previsto no artigo 1º desta lei, o mesmo incorre em antagonismo, pois, conforme já relacionado, não é isso que menciona o artigo 1º. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 9 de setembro de 2021, vereador Antônio Marcos Martins. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Não, com o vereador Danilo. Vereador Danilo. Desculpa, vereador. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Senhor presidente, essa emenda e todas as outras, eu votei a favor do projeto, porque eu entendo que esse projeto vem somar, vem de encontro, né, aos conceitos de como deve se viver em sociedade. Né? Não só essa emenda, esse projeto. Muitos outros. Ele vem de encontro, é mais um ponto que a gente tem que observar, onde respeitar para ser respeitado. E sou contra as emendas. Entendo da seguinte forma, senhores vereadores, senhor presidente. O artigo 1º diz o seguinte: fica vedado, presta atenção, fica vedado o acesso a cargos públicos no município de Bueno Brandão, no âmbito da administração direta e indireta, para agressores de mulheres, tendo como base a lei Maria da Penha. Então, quem tiver a competência de fazer um concurso público, seja de qual órgão for, é só pôr no edital esse artigo 1º. Quem que, se for condenado, fizer o concurso, perder, porque quis, está vedado. Ó, vedado o acesso a cargos públicos. Pronto. Se essa lei é legal, não tem nada ilegal, se passou pelo jurídico, se o artigo 1º está muito claro, não é isso? Se alguém entrar na justiça, querendo reclamar que tem algum ponto falho, eu acho que qualquer juiz vai ler o artigo 1º, pronto, está encerrado. O que vai contestar nesse artigo aqui, gente? A pessoa, para trabalhar no cargo público, tem que ter acesso, tem que ser admitido. Se está proibido o acesso, a admissão do funcionário, se ele for condenado, né, se é provado que ele cometeu a lei Maria da Penha, pronto, não tem mais o que se discutir a respeito disso. Então, eu entendo da seguinte forma, como foi falado aqui pelos vereadores, né, cada um tem a sua opinião, a gente respeita todas elas, respeitar para ser respeitado. Mas o digníssimo vereador, né, falou que votar tecnicamente. Eu entendo da seguinte forma, né,
o vereador fez o seu projeto com 3 artigos, nós vamos apreciar o projeto, vota a favor e contra, conforme a concepção de cada um, referente ao ponto em questão. 8 emendas para 3 artigos, eu acho que tecnicamente deveria ser feito outro projeto de autoria do mesmo e posto em discussão aqui. Eu não sei o que se passa na cabeça do digníssimo vereador Aristeu, mas eu ficaria constrangido, indignado, se eu fizer um projeto mínimo, simples, objetivo, e colocar 8 emendas. Quer dizer que o projeto meu não vale nada. Eu entendo dessa forma, respeito, não discuto, não combato, não tenho, né, não quero de encontro a ideia de ninguém. E por isso eu fui a favor do projeto e por isso eu fui contra as emendas. Porque nesse artigo 1º, tá, no meu entender, tá muito objetivo, muito claro. Se constar no edital do concurso o artigo 1º, quem tiver condenado ou em via de condenação não vai participar de concurso público, porque vai perder tempo, vai gastar dinheiro, na hora de ser admitido daqui 1 ano, 2 anos, 4 anos, está vedado o acesso dele. A lei já existe. Esse é o meu entendimento, senhor presidente. Não confronto ninguém, não sou contra a opinião de ninguém. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, Por o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, o senhor vereador Danilo, como o senhor não falou meu nome, mas as palavras foram diretamente dirigidas a mim, emenda é direito de qualquer vereador, certo? E isso daqui, essas 8 emendas, é porque quando qualquer um de nós apresenta uma emenda e como os assuntos estão relacionados, há necessidade de alterar os outros artigos. Independente se ele tem 2, 3, 8, 10 artigos o projeto de lei. Não dá como você alterar apenas um e deixar o outro inócuo, antagônico. E isso aqui, essas 8 emendas, foram resultado de estudo, de trabalho que eu fico naquela sala lá, às vezes eu chego antes dos servidores da Câmara e saio talvez depois dele. É por isso. Momento algum eu falei que o projeto de lei do senhor vereador Aristeu Brolésio Filho valia nada. Muito pelo contrário, elogiei e votei a favor do projeto. Salvo emendas. Outra coisa, o artigo 1º, fica vedado o acesso a cargos públicos. Muito bem frisado pelo senhor. Mas, e o artigo 1º é composto do que mais? E os 2 parágrafos não valem nada? Está faltando entendimento de Vossa Excelência aqui. Inicia quando a vedação do artigo do caput? Condenação transitada em julgado. O senhor me desculpa, mas o artigo 1º é composto de 2 parágrafos também. E mais, essa emenda supressiva, observem bem, olha aqui, o atestado de antecedentes criminais, na entrega de livre nomeação e exoneração, não fala de processo seletivo. Não fala do concurso público no ato da entrega para assumir o cargo. E mais, ele fala que cumpriu totalmente a pena. E quando a gente vai no artigo 2º, fala lá, transitado em julgado sem o cumprimento total da pena. O artigo 2º está contrário ao artigo 1º. Como que eu vou votar uma coisa dessa sem fazer emenda? Muito me desculpe, eu não quero confrontar ninguém, eu não quero aqui diminuir o trabalho de ninguém, eu estou aqui agregando o trabalho do vereador Aristeu que apresentou a matéria. Isso aqui é um trabalho técnico, é só ler a redação. Se o 1º fala que só pode assumir o cargo depois de transitado em julgado, o 2º fala e com cumprimento total da pena, o 2º fala sem o cumprimento total da pena, conforme previsto no artigo 1º. Ué, mas como que pode? Como que pode? Fala sem o cumprimento total da pena, conforme o artigo 1º fala que tem que ter o total cumprimento da pena. Jesus! Isso não é desrespeito, não. Isso é respeitar o trabalho do outro vereador. Isso é melhorar o projeto do nobre vereador. Opa, pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Se tiver outros projetos aqui e eu tiver oportunidade, eu estudo, eu apresento quantas emendas eu quiser. Eu sento e recebo estudo para isso. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. O que eu quero dizer aqui é que todos nós já sabemos. Dá licença, tirar a máscara. Aqui ninguém sabe mais que ninguém. Temos entendimentos diferentes, mas ninguém é mais que ninguém.
né? Porque a humildade e a educação faz parte de todos nós. Concordo com o vereador Danilo, porque se eu trouxer para a Câmara um projeto, como trouxe o vereador Nino Brolesi, e aparecesse tantas emendas, realmente era mais fácil eu retirar do que ir para... Né, daria a esse vereador o direito dele fazer o projeto, ou passaria para ele já o projeto. Se eu não fico o dia todo aqui na Câmara, não entro de manhã antes dos servidores e nem saio depois, porque eu tenho um entendimento, tenho a equipe, os colaboradores, os funcionários da Câmara para me orientar, pessoalmente, através de mensagem, através de ligação. Então, para me ter orientações sobre o projeto que eu peguei, que eu vou voltar, eu não preciso ficar o dia inteiro na Câmara, porque eu tenho que correr atrás de outras coisas particulares e atrás do nosso município, vendo, né, a necessidade de cada um que voltou e confiou em mim. Então, não é ficando o dia todo na Câmara que eu vou ver o que eu preciso ver, né? Muito obrigada, senhor presidente. Com certeza. Senhor vereador, só reiterar aqui, senhor presidente. Só um minutinho, por favor. Conforme solicitação do vereador Danilo, boa parte da vereadora Selene concedeu, com a palavra o vereador Danilo Alberto Amancio Costa. Então, senhor presidente e demais vereadores, eu fui muito claro na minha explicação. É o meu entendimento. Mais um momento, algum falei que eu sou contra algum vereador fazer emenda. Não falei que esse projeto não vale nada. Eu disse que, se eu fizesse um projeto com 3 artigos e um outro vereador fizesse 8 emendas, eu ia entender que o meu projeto não valia nada. Isso que eu falei. Esse é o caso meu entendimento. Não disse que se alguém fizer todas as 8, todos os projetos, todo mundo não vale nada. Então, não vamos confundir as coisas. Então, eu entendo dessa forma. Está muito claro, está muito objetivo aqui, né, conforme... Esse é o meu entendimento. Não sou contra quem acha que está... Né, quem quiser fazer tantas emendas quiser. Faz um projeto com essas emendas. Né, 8 emendas, dá para fazer um projeto maior que esse aqui, e a gente vai apreciar e votá-lo, né, conforme estamos votando esse. Obrigado, senhor presidente. Vereador Selene. Obrigado, senhor presidente. Disponha. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda supressiva número 001/2021, projeto de lei número 044/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda supressiva número 001/2021, projeto de lei número 044/2021. Como voto o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como voto o vereador Antônio Marques Martins? Sim. Como voto o vereador Aristeu Brolés Filho? Não. Como voto o vereador Cláudio Aparecido Borba? Não. Como voto o vereador Danilo Amancio Alberto Costa? Não. Como voto o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como voto o vereador Leandro Ribeiro Reginato? Sim. Como voto o vereador Selene Almeida? Não. A emenda supressiva número 001/2021, o projeto de lei número 044/2021, ela obteve um empate. Como membro da mesa diretora, e terei que desempatar como presidente, o meu voto é contrário. Portanto, são 5 votos contrários contra 4 votos favoráveis. A emenda supressiva 001/2021, projeto de lei 044/2021, não obteve o número favorável, portanto, ela foi negada. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 068/2021. Projeto de lei número 068/2021. Dispõe sobre a desafetação e permuta dos bens imóveis que especifica e das outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a permuta imóvel municipal urbano de forma retangular, desafetado pela Lei nº 2.283, de 26 de novembro de 2019. Consiste em lote vago, situado na Rua do Cristo, bairro Centro, município de Brandão, Minas Gerais, com área de 200 metros. Encerrado em um perímetro de 60 metros, confrontando a sua testeira com a Rua do Cristo. À sua esquerda, também com o município de Brandão,
é à sua direita com José Vicente Nunes e ao fundo com Benedito Roberto Lemini Bueno, conforme matrícula número 7.741, ficha 01F do CRI de Bueno Brandão. Avaliado em R$ 70 mil, pelo imóvel urbano de propriedade da loja maçônica União dos Inconfidentes. CNPJ número 17 673-043-001-30. De forma retangular, com área de 172 metros, matrícula número 5.127, ficha 01F, livro 02, R45127, no CRI de Bueno Brandão. Localizado na Rua dos Flamingos, loteamento das Flores. Neste município de Bueno Brandão, Minas Gerais, avaliado em R$ 70 mil. Artigo 2º. Fica o desafetado o imóvel municipal urbano consistente em uma área institucional do loteamento Residência Schiavon, de propriedade da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, com a área de 1.134 metros e 88 centímetros, situado no bairro Gabrielova, nesse município de Bueno Brandão, Minas Gerais, devidamente registrado junto ao CRI local, sob a matrícula número 8.800, ficha 01F, parágrafo 1. Fica ao Poder Executivo autorizado a permuta o imóvel descrito no caput deste artigo, avaliado em R$ 320 mil, pelo imóvel urbano na propriedade da Nancy da Silva Barbosa, CPF número 694-796-318-49, de forma irregular. Formato em L, lote 01 da quadra 01 do loteamento das Flores, medido 1.096 metros e 34 centímetros. Registrado no CRI, local sob matrícula número 5107, livro 2BH, localizado na Praça da Igualdade, número 19, Centro de Bueno Brandão, Minas Gerais, avaliado em R$ 320 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Bueno Brandão, 26 de outubro de 2021, prefeito Silvio Antônio Félix. Justificativo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, a presente proposição almeja promover a permuta de imóveis integrantes do acervo municipal de imóveis particulares vizinhos do cemitério municipal. Tudo com vista ao atendimento da antiga demanda da nossa população é atual e inadiável necessidade do poder público, pois como consabido e iminente o esgotamento da capacidade do cemitério para a alocação de novos túmulos. De suma importância a aprovação do projeto de lei, ora encaminhado, pois o objetivo é a ampliação do cemitério municipal do município de Bueno Brandão, trazendo mais comodidade e dignidade ao cidadão cujos entes queridos lá sagem. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreensão de Vossa Excelência, aguardando pela sua aprovação. No ensejo, apresento a Vossa Excelência e a seus eminentes pares protesto de elevado apreço e distinta consideração. Prefeito Silvio Antônio Félix. O projeto acompanha a documentação do registro geral. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 068/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Ninguém quer falar? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. É importante aqui a gente relacionar, eu estive dando uma olhada nas certidões e eu vou ater-me, só um instante, por gentileza, deixa eu só voltar aqui no artigo 2º, né? Porque o imóvel municipal e o Bueno Brandão, né, do nosso município, ele tem uma área de 1.134
ou 1.134 metros quadrados, né? Arredondando aqui. Enquanto o que se pretende permutar, ele tem uma área de 1.096 metros quadrados, um pouco menor, né? Uma diferença de 38 metros quadrados. Contudo, quando avaliamos o registro imobiliário, notamos que tem nesse imóvel, junto do cemitério, uma casa já, inclusive, averbada, de 62,78 metros quadrados. Então, o que, a meu ver, ela expressa, ela compõe essa diferença de área. Ademais, como foi avaliado, tem avaliação da comissão especial, né, montada, aglutinada dentro da Prefeitura Municipal. Vejo que, de minha parte, pelo menos, não tenho que colocar maiores obstáculos. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 068/2021, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei número 068/2021. Como vota o vereador Antônio Francisco Eleodoro? Sim. Como vota o vereador Antônio Marcos Martins? Sim. Como vota o vereador Aristeu Brolés Filho? Sim. Como vota o vereador Cláudio Aparecido Borba? Sim. Como vota o vereador Danilo Amante Alberto Costa? Sim. Como vota o vereador José Wilson Domingues? Sim. Como vota o vereador Leandro José Reginaldo? Sim. Como vota o vereador Acelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 068/2021 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do requerimento número 025/2021 do vereador Aristeu Brolés Filho. Requerimento 025/2021. Excelentíssimo senhor vereador Joaquim de Assis dos Santos, vereador Aristeu Brolés Filho, vem aqui muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência a concessão de meia diária para deslocamento para Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme a lei número 1894/2012, de 20/4/2012, dia 18/11/2021, valor R$ 150. Objetivo: reunião com o deputado Alberto Pinto Coelho. Bando Brandão, 11 de novembro de 2021, vereador Aristeu Brolés Filho. Em votação em turno único, o requerimento número 025/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 162/2021, do vereador Aristeu Brolés Filho. Indicação número 162/2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à reforma, manutenção e ativação da unidade básica de saúde do bairro Santa Rita. Justificativa. Tal solicitação visa proporcionar maior conforto e atendimento digno aos moradores do bairro mencionado. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de novembro de 2021. Vereador Aristeu Brolés Filho. Em votação em turno único, a indicação número 162/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 163/2021, do vereador Aristeu Brolés Filho. Indicação número 163/2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à perfuração de poços artesianos comunitários no bairro Cachoeira dos Lisos. Justificativa. Tal solicitação é oriunda da necessidade dos moradores que sofrem com a falta de água, pois a nascente não tem vazão suficiente para atender a todas as famílias.
Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de novembro de 2021, vereador Aristeu Brolés Filho. Em votação em turno único, a indicação número 163, 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 164, da vereadora Suelene Almeida. Indicação número 164 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto ao departamento competente, a possibilidade de se providenciar a instalação da academia ao ar livre e parque infantil no bairro Jardim dos Pássaros, nesse município. Justificativo. A presente solicitação se faz por solicitação dos moradores e traz incentivo e prática de atividade física e socialização entre os moradores. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de novembro de 2021. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 164, 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 165, 2021, da vereadora Suelene Almeida. Indicação número 165 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção, encascalhamento e limpeza da estrada do bairro Sertãozinho, na direção da propriedade da senhora Lourdes, nesse município. Justificativa. A medida é de extrema importância e se faz necessária para melhorar a trafegabilidade e trazer mais comodidade e segurança aos usuários. O presente indicação é reivindicação da família da senhora Lourdes. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de novembro de 2021. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 165, 2021. Quem for contrário à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 166, 2021, da vereadora Suelene Almeida. Indicação número 166, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade, junto ao departamento competente, de se proceder à manutenção e encascalhamento em trecho da estrada do bairro dos Rodrigues, que dá acesso à residência da família do senhor Aparecido Camargo e outros moradores. Justificativa. Tal solicitação se faz a pedido dos moradores e objetiva proporcionar melhores condições de trafegabilidade em um morro com mais de 40 metros de extensão, que nos períodos de chuvas fica intransitável. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de novembro de 2021. Vereadora Suelene Almeida. Em votação em turno único, a indicação número 166, 2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação número 167, 2021, do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Indicação número 167, 2021. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a presente assina, de conformidade com o artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providência no sentido de estudar a possibilidade de se proceder à manutenção, limpeza dos bueiros e canaletas na estrada Campo Místico, que liga Bueno Brandão a Socorro, São Paulo. Justificativa. Trata-se de estrada de grande fluxo de veículos e sua manutenção e limpeza traz aos usuários melhores condições de trafegabilidade e diminui o risco de acidente. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, aos 16 dias do mês de novembro de 2021, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Em votação em turno único, a indicação número 167, 2021.
Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Antes de passar para o artigo 234, eu queria só fazer uma solicitação para o nobre vereador. Por favor, a indicação número 162, do vereador Aristeu Brolesi. Vereador, unidade básica de saúde no bairro Santa Rita? Ponto de atendimento médico, senhor Joaquim, fazendo a correção, que já na gestão passada tinha o ponto de atendimento médico uma vez por mês no bairro Santa Rita e no bairro Santana. Sim, eu achei que eu estava errado, então o nobre vereador está correto. O prédio da Santa Rita, que tinha o ponto de atendimento, é da prefeitura, e do Santana é da comunidade. Obrigado, vereador. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disporto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei número 065/2021, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nessa mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do mencionado projeto. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Reaberto o trabalho, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 065/2021. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 065/2021. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer da redação final do projeto de lei número 065/2021. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei número 065/2021, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer da redação final do projeto de lei número 065/2021. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a datar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.